Caros estudantes, bem-vindos à 7ª aula da nossa disciplina e nós vamos continuar tratando de estratégias didáticas mais inovadoras para o ensino de ecologia. Aqui a gente vai também conseguir fazer um diálogo, inclusive, com a educação ambiental, né? Porque, como a gente vem falando, o ensino de ecologia ele acaba sendo uma das muitas partes da educação ambiental. Então, hoje a gente vai tratar dos jogos como estratégias didáticas. Então, aqui no nosso primeiro slide, de novo, eu vou fazer um convite para vocês recordarem o que eu já falei sobre os jogos lá na disciplina de didática, tá? Então, o que a gente falou nessa ocasião? Que os jogos são super importantes, mas que eles têm que ser muito bem confeccionados. Tem que ter um objetivo claro. Eu não quero um jogo que seja só diversão, nem um jogo didático que seja muito maçante. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Então, aqui no slide 2, eu estou mostrando para vocês uma diversidade de jogos, que são esses jogos que estão aqui na mesa. Eu vou falar brevemente um pouquinho sobre cada um deles para vocês. Pessoal, esses jogos aqui, o que eles têm em comum? Eles são jogos comerciais. Né? Então, são jogos que eu encontro em lojas de brinquedo, por exemplo, para comprar. O primeiro deles chama Sustentabilidade. É um jogo muito interessante. E o que ele tem de mais peculiar, gente? Esse jogo é um jogo colaborativo. Vocês sabem o que é isso? Então, é um jogo onde todos os jogadores têm um objetivo comum. No caso desse daqui, o meu objetivo comum é salvar o planeta Terra, né? Então, tanto que o nome dele chama Sustentabilidade. Então, aqui a gente vai ter um tabuleiro e a gente tem que ir superando alguns desafios, né? Um jogo bem complexo, tem cartas. Por que eu estou mostrando para vocês? Porque ele é um jogo interessante, mas como os jogos que são só de entretenimento, muitas vezes ele tem alguns errinhos conceituais, inclusive em mapas. Outros jogos que são comuns são os jogos de memória, né? Então, aqui eu tenho um jogo que vai falar sobre organismos marinhos, né? Então, a gente tem as cartinhas aqui dos jogos. E um outro jogo da memória que vai falar sobre insetos, né? Daí vocês vão falar, mas professora, o que o jogo da memória vai me ajudar, né? O bacana do jogo da memória é usar as peças, de repente, para mostrar e exemplificar outras coisas, como relações ecológicas. O que mais que a gente pode fazer? Montar teias e cadeias alimentares. Então, essa é uma boa dica. Quando eu falei para vocês lá sobre jogos, o que a gente fez? Eu falei para vocês que a gente tinha que tomar muito cuidado com essa coisa de jogo da memória e de dominó. Né? Por quê? Porque a natureza do jogo é muito diferente da natureza do conhecimento que eu estou querendo abordar. Mas é claro que às vezes a gente pode utilizar. Nesse caso, não é um jogo da memória simples, a ideia é utilizar as peças para, de repente, construir uma teia, trabalhar relações ecológicas. Pessoal, e aqui agora no nosso terceiro slide, eu estou apresentando um outro tipo de jogo, que é um jogo que já é concebido para ser um jogo didático. Então, aqui eu estou mostrando 2 jogos para vocês que foram desenvolvidos por mim e por outros colaboradores, né? Então, o primeiro deles, eu até já falei para vocês, chama Enigma do Costão. E a gente está, inclusive, destacando aqui um tabuleiro que trata justamente sobre interações ecológicas, né? Que foi a temática aí da nossa última aula, que vocês estão desenvolvendo um trabalho de campo sobre isso. Esse jogo tem uma questão muito interessante, que ele é todo baseado em ensino por investigação. O jogo do lado já é um jogo do tipo super trunfo, mas o que é interessante nele? Que ele também foi desenvolvido e ele foi testado por um grupo, né, ligado à área de ensino de biologia. Então, ele tem, não vamos dizer um respaldo científico, né, para a gente não denotar que só isso é importante, mas ele tem todo um trabalho de preparação e de avaliação sério dentro da área de ensino de ciências. Vou dar mais alguns exemplos
de jogos desse tipo. Ó. Então, aqui eu tenho um joguinho que ele foi desenvolvido pelo Centro Nordestino de Informações sobre as Plantas, que é bem interessante. Então, ele é no estilo dominó, mas daí você tem que juntar a semente com a sua árvore de origem. Então, aqui a gente tem várias cartas, várias peças do dominó e a gente tem que fazer isso. E um outro jogo que eu queria mostrar em mais detalhes para vocês é esse daqui, da Ecoestratégia, que fala sobre uma temática muito importante, que são as mudanças climáticas, as mudanças globais, né, que nosso país, nosso planeta tem sofrido aí tanto com essas questões. Esse jogo foi desenvolvido pela professora Rosana, que é professora da disciplina, e colaboradores. Então, aqui no nosso próximo slide, eu estou apresentando o título de um trabalho científico que foi apresentado no encontro de ensino de ciências, né, de pesquisa e ensino de ciências, e aqui a gente pode ter uma visão geral dos 3 tipos de cartas básicos que a gente tem. Pessoal, então, além das regras, né, eu achei isso muito interessante porque é um baralho e tudo cabe dentro da caixa, inclusive as regras, né? Então, onde você vai, você leva as regras. Existem cartas como essas 3 aqui, ó, que eu estou mostrando. Consumismo, efeito estufa e ocupação desordenada em áreas de risco. Então, são desafios aí a serem superados na área ambiental. Eu tenho também cartas positivas, né? Então, o que eu tenho aqui? Políticas públicas, gestão de recursos hídricos, legislação ambiental. E, além disso, eu tenho um cenário, né, onde essas estratégias para mitigar, para diminuir o efeito dessas mudanças climáticas globais acontecem. Então, é um jogo bem interativo e ele também tem disponível na internet, vocês podem usar com os alunos de vocês. O que eu queria destacar, pessoal, aqui no nosso 5º slide, na nossa 5ª tela? Eu estou apresentando para vocês alguns resultados interessantes de pesquisa, que essa pesquisa foi realizada pela professora Rosana, né, e associados. Então, essa pesquisa foi feita com professores. Dentro de um programa para auxiliar os professores a poderem utilizar esse jogo, né? E nessa época a professora trabalhava lá na UFABC. Então, primeiramente, ela quis saber um pouquinho mais sobre os conhecimentos prévios desses professores. Então, ela viu que quase lá 70% dos seus professores que participaram das atividades tratavam sim sobre esse tema. Só que apenas 3% utilizavam jogos como uma estratégia didática. A grande maioria, quase 30%, utilizava vídeos, documentários de TV. Quase mais 30%, um pouquinho menos, utilizava outras mídias, né, como jornal, internet, mas só 3% utilizava jogos. E esses professores, quando foram convidados a fazer essa oficina, eles realmente estavam com expectativas muito boas. E o bacana é que isso se concretizou. Então, nessas imagens que a gente tem aqui no slide 5, a imagem superior mostra os professores em uma oficina, discutindo sobre o jogo, sobre as possibilidades, como utilizar, né, dando sugestões. E a parte de baixo é um blog. O blog é todo dedicado ao jogo e à sua aplicação. Então, vocês lembram que lá na primeira aula, na nossa 5ª aula, quando eu falei das possibilidades e dos desafios do ensino de ecologia, eu trouxe para vocês justamente essa questão que se refere à aproximação entre a universidade e a escola. Então, essa iniciativa do jogo Ecoestratégias tem justamente esse intuito, né? Então, aproxima a universidade e a escola de modo que os produtos, né? Então, por exemplo, os jogos, as ideias que estão circulando na universidade também cheguem à sala de aula. Então, esse foi um exemplo muito positivo. Então, a gente deixa a dica aqui. Né? Para finalizar, eu queria incentivar todos vocês
a efetivamente usarem jogos sim, pensarem nos jogos e terem muita atenção, né? Os jogos comerciais podem ser bons, mas normalmente eles requerem um esforço extra do professor para adaptá-los, para não deixar os erros conceituais passarem. Por outro lado, hoje em dia a gente já tem uma grande gama aí de jogos que são educativos, muitos deles abordam a temática da ecologia e também da educação ambiental. Então eu espero que vocês usem isso. Na próxima aula, a gente vai tratar um pouquinho do uso de tecnologias a partir de um exemplo, justamente de um aplicativo que também é um jogo. Né? Então, na próxima aula, a gente continua essa temática. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!